Então você chega com um texto, com uma ideia, vocês têm um roteiro, mas você tem que ter toda uma malícia. Sim, você tem que ter uma bagagem. Roteiro não, porque senão você fica engessado. Você falar exatamente o que você vai fazer, você se torna engessado. Então o que existe é experiência, uma bagagem. Eu vou trabalhar, vou levar todo o material. O que eu vou usar eu não sei, vou saber ali na hora. E vocês levam que tipo de coisa? Conta um pouco pra gente como se dá Tudo quanto ali. é tipo de material. Ali tem cordas, túneis, boliches, papéis, giz. Vocês fazem brincadeira com as crianças? Brincadeira. Entendi. Outra vez é contato direto. Não é só Não é expositivo? show. Não é show. Não é visual. Aham. O nosso é contato direto mesmo. Ah, e lidar com a criança que chora quando perde, né? Isso aí é o de sempre, né? Eu acho que o mais difícil não é essa criança ali na hora, são os pais. E se os pais estão próximos, aí que é o caso. Que é o que se passa em colônias de férias, né? A criança dentro das colônias de férias hoje tem muito em condomínios. É verdade. Ali já é um problema, porque ela está no quintal da casa dela. Então ela ir para a casa dela é a coisa mais fácil. Agora, numa colônia de férias, num clube, numa estância, numa fazenda, que seja assim, ela está longe. Então, ela resolve o problema, junto com a monitoria e pronto, fica tudo resolvido. Isso é verdade, porque eu tô nessa fase, né? Meu filho tem 5, então toda semana tem um aniversário pra ir. E eu vou junto, porque nessa idade ainda vai junto. Sim, acompanha. E assim, é muito nítido isso. Quando tem a brincadeira lá da dança da cadeira, que na nossa geração, tudo já, né, era super normal. Gente, é um drama quando essa criança perde. E aí não pode falar que perdeu. Sim. E normalmente são os pais que dão trabalho mesmo, né? Tipo, a criança começa a chorar e o pai vai lá acudir, vai fazer aquele... Então, a primeira coisa que o pai difícil. faz é o abraçar, né? Do tipo, né? Parece que a gente não quer ver filho frustrado nessa geração nossa, né? Sim. Eu tenho trabalhado muito isso na minha terapia, porque ele precisa se frustrar. E eu não sei por que a gente tem esse medo da frustração. Então, se todos os pais pensassem assim, para nós profissionais seria mais fácil. Porque aí você fica numa corda bamba ali, né? Hoje mudou demais. O pai vai chamar a atenção de um professor, vou entrar no outro ramo aí. Ele leva o filho junto. Ou ele vai discutir uma situação na escola, o filho do lado. Como, gente? Então ele tinha que se pôr, ouvir o outro lado, ouvir o filho, se posicionar certamente. Aí ele se coloca no pé de igualdade com o filho. O filho fala, não, peraí, meu pai tá aqui, tá me protegendo, eu tô certo, mesmo que não esteja, entendeu? Então não ouviu. Então é complicado, mas aí... É um outro tema, né? Um tema espinhoso, né? Mas é interessante a gente falar, porque eu acho que é uma questão de consciência. Com toda certeza. Eu não sei se tem a ver... Com certeza tem, né? Eu acho que com a nossa geração, assim, porque passou daquela fase, né? Que era aquela geração... Tudo, né? Com violência até. Era demais, né? Era. Aí, por exemplo, os meus pais, né? Da geração, já trataram um pouco diferente, já mais ameno, mas ainda era um pouco mais rígido. Isso. E aí a gente parece que quer desconstruir tudo isso, só que também perdendo a mão, né? Sim. E às vezes a gente não tá formando crianças... A gente fala que tem que ser amigo do filho. Então. A proteção até o ponto de machucar. Agora, a partir disso, não. Tem que... A educação tem que ser, né, a base de tudo. E tem pessoas que se perdem nisso. Então, para nós profissionais, é difícil lidar. O que a gente está percebendo, a pandemia nos ajudou muito, tá? É chato falar isso, mas... nesse ponto de nesse ponto de vista nosso. Então, não porque nós ficamos parados, foi péssimo. Mas no caso das crianças atuais, a gente está percebendo um carinho diferente. Muito. Nas festas, principalmente. Você acha por quê? Você fala? Eu acho que eles ficaram longe, né? E os pais começaram, então, a perceber a criança dentro de casa como é que era. Então eles valorizam mais. Até as próprias professoras estão comentando isso. Que legal. Entendeu? Então, é verdade, humanizou. Humanizou muito, então mudou. Verdade. E o que a gente está percebendo que aquela geração que nós tínhamos de crianças bem difíceis, no meu mercado, tá? Pelo amor de Deus, não confundam isso. Essas crianças já estão passando da idade que eu trabalho. Então, as que estão chegando agora, então já é uma outra geração. Eu percebo nitidamente as gerações. E agora a gente já está percebendo isso. Então, aquelas crianças problemáticas, que não era uma, nem eram várias. O centro de tudo, né? Eram várias. Então, essa geração, esses filhos desses pais
estão passando agora. Então, eles já estão já maiorzinhos, então a gente já está com uma outra turminha chegando. É verdade. Então, não sei se essa turminha que juntou com a da pandemia, então deu um agrado. Então, ficou bem mais interessante para a gente trabalhar agora. É interessante esse ponto de vista. É muito legal. A gente começa a perceber isso. Porque o fato de você ter ficado com o filho em casa, eu acho que você mudou. conheceu melhor Pode o ter que sido. é lidar com uma Pode criança, né? E valorizar quem Ela faz teve que isso. criar coisas, então foi bem interessante isso. E ver vocês como um aliado, né? Pode ser, pode ser. Interessante. Fala, pô, ele está fazendo a parte dele, então acho que essa é a parte certa mesmo. Então a pessoa começou a perceber.